Glória a Deus, glória a Deus. Estamos de volta, então, agora para o momento da palavra. Como eu estava comentando com vocês antes do hino, sempre finalzinho de mês, dia 22 hoje, as coisas apertam um pouquinho. Então, quero pedir a colaboração da Irmandade, que nos ajude aí com as ofertas, com as coletas, como vocês já têm feito, diga-se de passagem. A irmã Sueli ainda tem vários atendimentos para fazer, vocês ouviram aí, assistiram no último vídeo, mais de 15, fora os nossos compromissos aqui do dia a dia. Pagamento da edição dos vídeos, que é toda essa edição que vocês veem, e toda a estrutura que a gente monta para poder fazer esse culto. Não parece, irmãos, mas dá um trabalhão fazer essa live chegar no ar aí até a sua casa. Precisa de muito trabalho diariamente, consecutivamente, assim, até exaustão, fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, organizando tudo. E para isso, a gente conta com a colaboração de vocês. Em nome de Jesus, que Deus te tocar no coração, contribua aqui para o canal. Vou colocar o link aqui, a vinhetinha das ofertas, e em seguida nós vamos para a palavra de Deus. Vamos lá. A paz de Deus, povo de Deus. Deus que abençoe grandemente a sua vida. E você que deseja ofertar aqui para ajudar o canal da Hora da Bênção a continuar a levar a mensagem do Evangelho, nós vamos deixar aqui os dados bancários. A nossa chave do Pix, o nosso e-mail, que é contato@horadabenção.com.br. contato@horadabenção.com.br. E o nosso celular, que é o 011 91488 3827. Para você que deseja fazer depósito direto no Caixa, é no Banco Caixa Econômica Federal, agência 4680, operação 003, que é pessoa jurídica, e a conta corrente é a 1194, dígito 4, em nome da Hora da Bênção, tanto o depósito quanto as duas chaves do Pix, o e-mail e o celular. Toda ajuda será bem-vinda para que nós continuemos a levar a palavra e continuemos a fazer também os atendimentos aos necessitados, como vocês têm acompanhado nos nossos vídeos aqui. Que Deus retribua em muitas bênçãos e nós contamos com você para que nós continuemos com esse trabalho tão bonito que Deus tem preparado. Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe mesmo a vida de todos nós. Vamos agradecer pelas ofertas? Senhor, graça nós te damos, pois o Senhor tem preparado o fruto do amor do teu povo, que com alegria tem contribuído, nos ajudando aqui a levar adiante o canal da Hora da Bênção. Retribui, Senhor, com muitas bênçãos e desde o céu, que a tua palavra se cumpra nas nossas vidas, que a prosperidade, que a bênção, que a abundância de Deus venha sobre cada um de nós. Receba no céu as nossas ofertas, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, peguei uma gripe da irmã Helena. Santo Deus, a gente vive agarradinho, né? Dorme agarrado, tá no sofá vendo televisão agarrado, aí já viu. Mas tá bom, ela tá melhorzinha, obrigado pelas orações. Quero pedir que continuem orando. A Helena tem bem pouquinho resistência, ela tem pouco anticorpo. É bebê de pandemia, né? Não sai de casa para nada. Ela nasceu em 2019, final de 19. Então peço orações para que Deus reestabeleça a saúde da nossa princesinha o quanto antes. Tá aqui a palavra. Evangelho de Lucas, no capítulo 17, nós leremos a partir do verso 11, onde fala aqui a cura de 10 leprosos. Vamos ler com a ajuda de Deus. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Só até aqui, amados. Amém. Senhor, eis a tua palavra diante de nós, que é mais doce do que o mel, a tua palavra que tira toda a amargura dos nossos corações. Queremos ser instruídos por ela,
cheios de glória e de poder e de graça também. Fala, Senhor, que os nossos corações estão abertos para te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Perdoe, irmãos, uma tossinha chata, mas vamos lá. Também conhecida, tudo que a gente, essa palavra também conhecida, tudo que a gente ouve e lê quando Lucas escreve, é evidente que não tudo fala de Deus, tudo de Jesus e tal, mas Lucas era médico. Então a maneira dele escrever, ela era mais detalhada, era com o olhar de alguém que tinha um pouco mais de conhecimento, que sabia, que conhecia mais das coisas que os irmãos entendem. Então vocês veem, um médico escrevendo sobre a cura de leprosos. Leprosos esses, dos quais muitos ele mesmo não conseguiu curar. Então, a primeira obra que Deus fez, e que já vinha fazendo, evidente, na vida dos apóstolos, dos discípulos, foi na vida de Lucas, quando ele viu essa cura maravilhosa, tanto viu que escreveu. Ele era um médico. E os irmãos lembram-se que não houve nenhum preparo com eles, dizendo, olha, você vai para uma escola, daqui uns 5 anos vai vir Jesus, e aí vocês vão fazer uma missão legal, tal, que nem o pastor estuda, o padre, tal, para se preparar para o presbitério, para o anúncio da palavra. Não. Zastras, né? Vem, vou e vamos. E foram. Para levar essa mensagem. Então, na medida que a missão ia avançando, na medida que ela ia caminhando para o seu desfecho, que foi a crucificação, depois a ressurreição de Cristo, a ascensão e tudo mais, até chegar nos nossos dias atuais. Eles também foram amadurecendo na fé. Então, hoje também Deus te diz por essa palavra, não se preocupe se você ainda tem algumas dificuldades na sua fé. Não se preocupe se você ainda tem algumas mancanças. Sejam falhas, sejam pecados, seja erros, seja dúvidas, não se preocupa com isso. Ao longo da missão, Deus te ajudará a compreender cada uma delas. Os irmãos lembram a palavra que Deus mandou esses dias atrás, as bodas em Caná, a água feita vinho? E lá no final diz assim, principiou assim, começou então assim, Jesus, os seus sinais em Caná da Galileia, e os seus discípulos creram nele. Eles começaram a crer naquele momento, eles já estavam com ele, mas não estavam crendo inteiramente. Aí quando eles viram, creram. Quando eles viram as obras que se seguiram, aí creram ainda mais, amados irmãos. Então assim é a nossa vida espiritual. Ela vai evoluindo, ela vai progredindo, é como uma escola, exatamente como uma escola. Você entra lá, mal sabe fazer as letrinhas. Dali a pouco você começa a fazer uns rabisquinhos, daqui a pouco você escreve seu nome, daqui a pouco você é doutor, você é doutora, você é mestre em alguma coisa que Deus te dá graça de estudar. É uma evolução. Lembra-se disso. Na presença de Deus, o caminho é só para frente e para cima. É só evoluindo, é só crescendo. Se a tua fé, se a tua igreja, se a comunidade da qual você faz parte está te fazendo retroceder, isso não vem de Deus. Hoje eu creio menos, como nós ouvimos o testemunho ontem da nossa irmã Raquel, eu passei na mão de um assassino de almas, cobre-nos com teu sangue, assassino de alma é Satanás. E quem assim faz é um adepto dele, um usado dele. Não, assassino de alma não. Nós estamos aqui para saquear o inferno e povoar o céu. Lembra bem disso, dessa explanação. Na presença de Deus, o Senhor quer que nós cresçamos em espírito, que nós venhamos a evoluir na sua presença, desde a compreensão da palavra, desde a sensibilidade espiritual para sentir o reino de Deus em nós. Isso se adquire através de oração, do conhecimento da palavra, buscando a Deus de coração. O Senhor dá ao seu povo todas as ferramentas que são necessárias para ganharmos a salvação da nossa alma. Bendito seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, o mestre estava aqui, então, portanto, caminhando, como sempre, peregrino, e de longe avistou 10 leprosos que também o avistaram. E eles de longe pararam e disseram, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eu não sei se eles disseram num só coro, juntos. Eu não sei se só um disse representando os outros 9. O fato é que clamaram. E aí o Senhor disse a eles, pode ir,
vai, se apresenta ao sacerdote. Glória ao nome santo do Senhor. Então essa história, irmãos, essa passagem tem duas questões muito importantes. Muito importante. Que eu também nunca tinha me atentado. Deus trouxe agora, por divina revelação, e os irmãos vão ver que vem de Deus. Vejam. Quando começaram a caminhar depois disso, perceberam que estavam curados. Porém, um deles, um samaritano, um estrangeiro, lembra? Daqueles que não se comunicavam com os judeus, aqueles que eram escória e tudo mais, percebeu que estava limpo, olhou para si e falou, estou limpo, e começou a glorificar a Deus, e começou a exaltar a Deus, e voltou até Jesus. Voltou a Jesus. Prostrou-se nos seus pés com o rosto no chão, e agradeceu, e exaltou, e glorificou. E o Senhor disse, mas não eram 10? Onde estão os outros 9 para também glorificar a Deus? E ficou por isso mesmo, ele disse a ele, vai, a tua fé te salvou. Mas, irmãos, essa é a primeira questão. A ingratidão. Um só voltou para reconhecer o milagre, para agradecer, para exaltar a Deus por aquilo que o Senhor, que Deus na pessoa de Jesus lhe tinha feito. Primeira questão importante, a ingratidão. Segunda, os outros 9 certamente foram se apresentar ao sacerdote e dizer, olha, eu estava leproso, agora eu estou curado. Talvez até tivessem ido até o templo para engrandecer, para louvar, para agradecer a Deus, para exaltar a Deus lá no templo. Irmão, a glória que sai da nossa boca, a exaltação do povo de Deus não é para o homem, é para Deus. Eles foram se apresentar ao sacerdote, aquele estrangeiro foi sábio, voltou para o Senhor. Senhor, foi tu quem fizeste. Ah, foi o irmão Rodrigo que orou, foi o irmão João que orou, foi a irmã Maria que profetizou. Irmão, toda a glória pertence a Deus, irmão. Irmã, toda a glória pertence ao Senhor. Se você se perder nisso, da adoração para a idolatria, é um passinho só. Então, de estar fazendo uma coisa boa, a estar fazendo uma coisa que entristece a Deus, é um passo, é 1 milímetro fora da linha. Cuidado, toda a glória pertence a Deus. Vou pregar o que Deus me manda pregar essa noite, irmão. Os irmãos acham que muitos, não todos, pelo amor de Deus, não todos, mas que muitos pastores, muitos anciãos, muitos presbíteros do evangelho estão interessados em ter a igreja cheia por causa de salvação. Uns podem dizer, não, mas é por causa de dinheiro. Às vezes é tão tolo que nem por causa de dinheiro não é. Sabe por quê? Para ter glória, para ter reconhecimento, para ter todo dia alguém lá dizendo, ô irmão, como você é maravilhoso, ô irmão, como é boa a palavra que sai da sua boca, ô irmão, como é bom o dom que você tem, como você é profeta de Deus. E a pessoa se enche daquela glória que não é dela, que não é dele. Cuidado! Cuidado! Num dos seus discursos, o Senhor falava à multidão, e levantou-se alguém e disse, bendito o fruto, o bendito ventre que te gerou, benditos os peitos que te amamentaram, alguém exaltando o Senhor. E o Senhor vai e responde, mais bendito e bem-aventurado são aqueles que ouvem a palavra do meu Pai e aguardam no coração. Glória ao nome do Senhor. A glória de Deus não é dividida com ninguém, irmãos. A presença de Deus não é dividida com ninguém, irmãs. E hoje o Senhor quer que a sua igreja seja grata, que a sua igreja se lembre que a glória vem de Deus. Eu sei que muitos irmãos têm sido abençoados através desse canal, muitas irmãs, através da vida desse fraco servo. Eu fico extremamente honrado, feliz, agradecido, mas a glória é de Deus. A glória é do Senhor, irmãos. Bendito seja o nome de Jesus. Então hoje Deus traz para nós essa sua palavra e dizendo, saiba muito bem a quem agradecer, saiba muito bem a quem exaltar. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei, irmãos, que há muitos de nós que fazem votos materiais. Senhor, se tu fizer isso, eu dou tanto na tua obra, eu ajudo tanto em tal lugar. É maravilhoso, que Deus te retribua em bênção e que cumpra o desejo do teu coração. Faça sempre isso, mas o maior agradecimento é o nosso coração contrito nos pés de Deus. Saiba disso, irmão.
Saiba disso, irmã. Não se engane. Porque eu sempre pego no pé de vocês e falo, pelo amor de Deus, não vai deixar de pedir o olhinho de unção porque você não tem condição financeira. Um não tem, outro tem para 2, outro tem para 3, outro tem para 1.000. Deus prepara, pelo amor de Deus, o reino do céu não está à venda. E infelizmente ele tem sido vendido dia após dia, negociado. E estão negociando com o que há de mais precioso do coração do ser humano, os nossos sonhos, as nossas esperanças, as nossas expectativas. Isso martela na minha cabeça desde ontem. A irmã Raquel dizendo, eu passei na mão de um assassino de alma. Senhor Jesus, cubra-nos com teu sangue. Não, irmãos, a igreja de Deus foi chamada para ser pastoreada. Pastor não mata ovelha, quem mata é lobo. Jesus hoje é nosso advogado, nosso acusador é Satanás, irmãos. Então Deus quer que o povo de Deus seja sempre agradecido, faça os seus votos, e não pense que Deus não se agrada, Deus se agrada sim, daquele que se dispõe, daquele que se despoja das coisas materiais para a obra, daquele que ajuda, tem uma bênção sim, ninguém pode dizer que não, mas a maior, repito, é um coração sincero diante de Deus. A maior de todas as ofertas. É só nos lembrarmos da viúva pobre. Em valor ela deu o menor, mas em sentimento ela deu o maior, porque era tudo o que ela tinha, era o coração dela no reino. É essa diferença que precisa haver, irmãos, nas nossas vidas. Para Deus nós não fazemos oferenda, para Deus nós fazemos oferta de gratidão. Oferenda é para espíritos estranhos, um precisa de pinga, outro precisa de galinha morta, outro precisa de sangue humano e outro de tantas outras coisas. O nosso Deus precisa de adoração e de um coração sincero. Recebe a glória dessa palavra em nome de Jesus. E o adversário não te enganará mais, irmão. Não nos enganará mais. E é por isso que muitas das vezes nós oramos, clamamos, fazemos propósito, fazemos campanha por outras coisas e não recebemos, porque Deus pesa tudo numa balança muito sensível, muito justa. Rodrigo, estou há 21 dias fazendo campanha porque eu quero meu marido de volta, porque eu quero aquela porta de emprego de volta. E quantos dias de campanha você fez para agradecer a Deus pela tua vida? Quantos dias de campanha você fez para lutar pela salvação da tua alma, pela guerra na Ucrânia? Ah, mas é lá na Ucrânia, no outro lado do mundo. Entende por que a bênção não vem? Porque Deus não é bobo. Deus sabe o que está no nosso coração. E Deus sabe que aquele que busca só os seus interesses nunca será atendido. Antes da petição vem a adoração. Primeiro adora a Deus. Primeiro adora. Todos que foram diante do mestre, todos que foram diante do Senhor, todos que iam diante dos reis desse tempo antigo, primeiro se curvavam, primeiro reverenciavam, depois pediam. E é isso que Deus quer falar com todos nós essa noite. Primeiro adoração. E eu quero convocar a igreja em nome de Jesus. Põe aí na live. Eu sou um adorador. Glória ao nome santo do Senhor. Eu sou uma adoradora. Eu sou aquele que busca o reino de Deus de dia e de noite. Porque Daniel foi lançado na cova dos leões? Porque era infiel? Porque era ladrão? Porque era roubador? Porque era caluniador, mentiroso? Porque adorava a Deus 3 vezes o dia, virado para a banda de Jerusalém. Porque tinha o seu coração no reino de Deus. É importante ser um príncipe? É importante ter a autoridade que eu tenho? Mas é mais importante estar na presença de Deus. Recebe, irmão, esse espírito de adoração. Recebe, irmã, esse espírito de adoração sobre a tua vida. E o adversário não vai te dissuadir. O inimigo não vai tirar do teu coração essa adoração, essa gratidão, essa fidelidade. Jamais, irmão, irmã, o nosso inimigo conseguirá calar um verdadeiro adorador. Então põe aí na live, eu sou um adorador, eu sou uma adoradora. Guarda bem esse conselho.
Guarda bem essa instrução de Deus ao teu coração, meu irmão, minha irmã. Peça a Deus para te dar sempre esse discernimento. E o Senhor te diz, aí você vai ver que as coisas vão começar a funcionar. Não pense que agradar a Deus é dar uma oferta aqui, é fazer uma campanha ali. Agradar a Deus é do nosso deitar ao nosso levantar, do nosso levantar ao nosso deitar, no comer, irmãos, no vender, no comprar. Tudo na nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Até quando estamos com a esposa e a irmã com o esposo, lá no seu momento íntimo, tem que ser para a glória de Deus. Toda a nossa vida é para a glória de Deus. No prazer que sentimos na comida, na bebida, enfim, nas coisas materiais. Senhor, é tão bom esse carro. Senhor, é tão bom estar junto da minha esposa, me relacionar com ela como homem e ela comigo como mulher. Senhor, mas tudo para a tua glória. Tudo isso é glória de Deus na minha vida. Bendito seja o Senhor, irmãos. E não há pecado em usufruir de tudo que temos e o que Deus prepara, até mesmo na vida íntima do casal, mas tem que ser para a glória de Deus. Pensa muito bem como está sendo a sua vida. Pensa muito bem, irmão, irmã, em como está sendo a sua vida, para que a sua vida seja cercada da glória de Deus. E esse espírito de gratidão emane de você, e o Senhor sempre te enxergará com bons olhos, e nenhuma das tuas orações será impedida de tocar o trono da glória de Deus. Guardemos essa boa palavra, o nome de Deus seja louvado. Amém, Jesus.